Oiê, vamos fazer uma bolsa hoje com uma voz um pouco diferente, porque eu tô um pouco gripada e tô com o nariz trancado. Mas vamos lá. A peça de hoje e o matelacê de hoje, eu já trouxe um lado pronto, mas eu vou fazer tudinho aqui junto com vocês para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu espelho, ó, eu já fiz todas as marcações, mas o primeiro passo aqui no teu espelho, você vai fazer essa marcação central aqui, ó. Tá? Eu dobrei aqui assim, fiz os piques dos dois lados e liguei eles. Mas eu vou fazer aqui no vídeo, no caderno, que é para facilitar a visualização de vocês, porque com a caneta fica um pouco difícil. Mas dei um zoom aqui para facilitar a visualização. Aqui, ó, eu já fiz o desenho como se fosse o meu espelho e já fiz a marcação do meio também. Primeiro, eu vou ensinar para vocês como que ele vai ficar, como que nós vamos fazer com a régua de ângulos, que é essa daqui. E depois eu vou mostrar para vocês as medidas para quem não tiver a régua poder fazer também. Então, aqui a primeira coisa, eu vou alinhar aqui em cima e aqui na lateral com o meu ângulo de 45 graus da régua, tá? Alinha bem certinho e risca. Aqui, nós vamos riscar todas as linhas até o centro. Agora, alinha novamente com a outra lateral e também com a parte de cima. O ângulo de 45 graus. Deixa eu vir aqui só para eu conseguir visualizar melhor. E passa a risca até a linha central. Vai ficar assim, ó. Essa é a nossa primeira risca. E a partir dessa, nós vamos fazer as outras com distâncias de 1,5 centímetro. Então, risca sempre até a linha lateral. Desculpa, a linha central, que é que vai fazer o chevron da nossa peça. Aqui dá mais um, ó. Vai ficar assim essa primeira parte. Agora, eu vou passar as medidas para quem for fazer sem a régua. Daqui para a primeira linha, é 1,5 centímetro aqui. Do centro para a esquerda também é 1,5 centímetro. E para baixo também é 1,5 centímetro, ok? Na segunda linha, vão ser 3,5 centímetros aqui, 3,5 centímetros aqui também. E aqui para baixo, 3,5 também. E depois é só alinhar a régua aqui, ó, 1,5 e fazer os outros riscos, ok? Agora eu vou terminar de riscar aqui o meu. Deixa eu só me achar aqui. E nós já vamos dar sequência. E o risco pronto vai ficar assim. Agora que eu já ensinei pra vocês como faz o matelacê, eu vou estruturar a minha peça. E pra isso, eu vou pegar aqui o meu espelho e também a minha espuma. Aqui eu tô usando uma espuma diferente hoje. Na verdade, ela tem a espessura mais fininha, ela tem 8 milímetros. Eu sempre trago aqui pra vocês a de 10, mas hoje eu quis trazer uma diferente. E, como sempre, menor, 1 centímetro menor em todos os lados que o nosso espelho.
Aqui já tem a marcação, mas eu vou refazer para mostrar para vocês. Para posicionar a minha espuma, eu sempre faço a marcação de 1 centímetro aqui, ó, das bordas, para posicionar o mais centralizado possível. E aí, eu venho com o molde do estruturador que tá aqui na descrição, posiciono aqui certinho, ó, e passo as partes que faltaram aqui, só pra garantir que vai ficar tudo dentro desse risco que eu fiz. Agora, eu pego a cola de contato e passo a cola de contato só na beiradinha aqui. Na beiradinha do sintético e também na beiradinha da espuma. Depois que eu passo a cola, eu tenho que dar um tempinho pra cola de contato evaporar. Então, eu já volto mostrar pra vocês. Agora que a minha cola já evaporou, eu vou fazer a união aqui dos dois, com cuidado pra ficar o mais alinhado possível dentro do quadrado. Se precisar ajeitar, ainda dá tempo. E agora, nós vamos lá pra máquina passar as costuras. E a costura do matelassé é do mesmo jeito de sempre. Pega uma linha central, costura primeiro e depois vai para as extremidades. Mas lembre-se, essa linha aqui do meio, que a gente fez essa marcação no meio aqui, não precisa passar costura. Nós vamos passar as costuras em V, assim, tá? Então, vim aqui na máquina pra fazer a costura do meu matelassé. A minha agulha é a 19, o ponto tá no número 4 e a linha é a de poliamida 60. E o pezinho que eu vou usar é o de Teflon, é o pezinho normal de Teflon. E o número dele é T350. E aqui na descrição eu vou deixar a lista de todos os pezinhos que eu vou usar, tá bom? Depois de passar todas as costuras, vai ficar assim. Já aproveitei e vim aqui e posicionei minha etiqueta. Agora eu vou pegar
um algodãozinho com um pouquinho de querosene ou óleo da máquina e vou tirar as marcações que eu fiz com a caneta. Por quê? Esta caneta, ela é permanente. Então, quanto mais tempo ela passa em contato com o material, mais difícil é de tirar. E se passar muito tempo, não sai mais. Então, como que eu faço? Eu só risco na hora que eu já vou costurar. Deu risco, costuro e já venho tirando toda a marcação de caneta. Agora que eu já tirei tudo, eu vou posicionar o meu forro. Então, tá aqui o meu forro. Eu vou usar o tricoline e eu vou posicionar as costas do meu forro com as costas do meu material. Assim, vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança em volta, só para prender um no outro. E o forro, eu sempre corto um pouco maior que o material, porque é mais fácil de costurar do que os dois do mesmo tamanho. Já passei a costura para prender um no outro. E agora eu vou refilar essa sobra de forro para não me atrapalhar na aplicação do vivo. Prontinho, tá refilado. Agora eu vou pegar um pedacinho do sintético, pode ser até menor que esse, não precisa ser bem desse tamanho, grandão assim. Vou fazer um pique nele, o meu já tem aqui, eu vou refazer pra vocês verem. É a outra tesoura. Olha só. E eu vou posicionar aqui, ó, o material frente com frente no meu pique, na parte de baixo. Vou passar uma costurinha aqui só pra prender também. E logo em seguida, eu já vou vir fazendo a aplicação do meu vivo. Mas eu vou mostrar na máquina que fica mais fácil. Vim aqui pra máquina. E pra fixar o vivo no meu espelho, eu uso esse pezinho aqui, que é o de zíper com o furinho central. Se você quiser usar o pezinho de vivo, fica o que é mais fácil para você. Eu não gosto, eu prefiro esse. E se você for usar esse e tiver o de Teflon, perfeito. Mas se você, assim como eu, não tiver, você pega o seu vivo e passa um algodãozinho com um pouquinho de óleo da máquina, só para deixar ele mais lisinho e ele passar com mais facilidade na máquina, tá? O meu aqui eu já passei numa quantidade que eu acho que é suficiente pra fazer a aplicação aqui na minha peça. E esse pezinho que eu tô usando, o número dele é P363. Opa! Então, eu vou trocar aqui e também vou usar esse alicatinho aqui, ó, pra fazer os piques, pra aplicar o vivo nessas partes arredondadas. Então, vamos lá.
E depois de passar o vivo, o espelho ficou assim. Claro, né? Como vocês viram, faltou linha na bobina, mas deu tudo certo no final. E agora que eu já tenho os dois espelhos prontos, vamos trabalhar agora o canal do zíper. E para isso, nós vamos precisar de 2 partes do sintético, 2 partes do forro, um pouco maior, um zíper, eu escolhi um bem discretinho para combinar com o meu material, e um cursor. E a primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar a frente do zíper com a frente do principal, passar uma costurinha bem na beiradinha. Depois a gente vem com a frente do forro, com as costas do zíper, bem alinhado aqui na parte de cima. E com o pezinho de zíper, passa a costura rente à cremalheira. Depois de passar essa costura, nós vamos desvirar e rebater com o pezinho normal da máquina. E esse processo nós vamos repetir dos 2 lados do canal do zíper. E depois de pronto, o canal do zíper vai ficar assim, tá? Vocês observem que eu passei aqui o cursor de qualquer jeito, mas é que eu acho mais fácil ele prontinho assim, fechadinho, pra passar as costuras de rebatida aqui. E também aproveitei e já passei a costurinha pra prender o forro na parte principal. Agora eu vou separar um do outro de novo. Vou refilar essa sobra toda aqui de zíper e de forro.
Agora que eu já refilei as duas partes, eu vou passar o cursor. E essa parte você faz do jeito que for mais fácil pra você. Eu prefiro fazer assim com os dois rente, um com o outro. Daí eu alinho os dois aqui, ó. E só empurro. E já fica certinho, olha só. Assim, e agora eu venho e passo de novo. E deixo ele aqui no meio. E o nosso canal do zíper também tá pronto. Agora eu vou deixar aqui. Vou pegar aqui a minha proteção para não sujar a minha base, que eu vou trabalhar com a cola agora. Vou pegar um pedacinho do sintético. O meu aqui tem 4 centímetros, porque a meia argola que eu vou usar é de 2 centímetros. E eu vou fazer os suportes para a alça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar 1 centímetro de distância de cada lado aqui da minha faixinha. E vou passar cola primeiro só nessa parte de dentro. E vou pegar aqui também um pedaço da minha fita de gorgurão. O ideal é ela ser da largura de 2 centímetros aqui dessa marcação. Mas a minha acabou e eu ainda não substituí. E essa faixinha eu vou posicionar o mais centralizado possível aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato aqui dentro e também na extensão da minha tirinha. Agora que eu já passei a cola nos dois, eu vou esperar o tempo do solvente evaporar e eu volto para continuar aqui com vocês. Agora que o solvente já evaporou, eu vou unir as duas partes. Mas como em todos os vídeos esse não podia ser diferente, esqueci de fazer a marcação do meio aqui. Então agora eu vou fazer aqui a marcação do meio. Vou posicionar a minha tirinha aqui, o mais centralizado que eu conseguir. Essa tirinha é só para dar um reforço, tá? E vou refazer a marcação de meio aqui. E também, agora, eu vou pegar minha cola de contato e vou passar na extensão toda da minha tirinha. E vou aguardar o solvente evaporar novamente. E agora temos também efeitos sonoros de chuva no nosso vídeo. Mas vamos continuar. Agora que já evaporou o solvente, eu vou unir as laterais com essa marcação de meio que eu fiz aqui. Aqui, eu gosto de sempre ir das pontas pro meio. E do outro lado, a mesma coisa. E agora que eu já colei, eu vou dar umas batidinhas aqui com o martelo pra tirar as bolinhas de ar. Agora que eu já tirei o ar da minha tirinha, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura bem na beiradinha de cada lado dela.
Já passei a costurinha. Agora eu vou cortar essa tirinha em duas partes de 7 centímetros cada uma. Então, eu vou marcar aqui 7 centímetros, mais 7 centímetros. E vou cortar. E conforme eu for cortando aqui, ó, eu vou selar as linhas para não desfazer essa costurinha. Aqui eu só vou tirar essa sobra de gordurão que ficou aqui e selar também. Prontinho, as tirinhas estão prontas. Agora eu vou pegar minhas duas meia argolas e vou passar dentro aqui, ó, e centralizar. Assim. E aqui eu vou aproveitar e vou fazer um furo que eu vou aplicar um rebite aqui só para ela não ficar dançando dentro dessa tirinha. Como esse meu furador aqui, ó, me fez passar vergonha, eu peguei o outro que eu tenho aqui e já fiz os furos. É esse aqui que eu uso, ó. Então, agora eu vou passar a minha meia argola. Vou pegar o rebite. Opa! Se ele quiser ficar no lugar, deixa eu pegar outro aqui. Vou pôr o rebite aqui. Ó. E vou lá no balancinho e vou prensar ele. Vou lá prensar e volto para dar continuidade. Prensadas, agora eu vou marcar aqui o meio, que é 1 centímetro, né? Então, vou marcar 1 centímetro nas duas e vou posicionar elas no meu espelho. No meu espelho, não, no meu canal do zíper. E eu vou posicionar, dessa vez, bem no meio do meu zíper. Porque como esse canal do zíper aqui é curtinho, se eu posicionar como eu sempre posiciono aqui do ladinho, vai pegar na hora de fazer o fechamento da peça. Então, aqui eu vou posicionar rente com o meu zíper aqui, ó, com o meio do meu zíper. Vou colocar aqui um grampo pra segurar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou lá na máquina e vou passar uma costura só pra prender no canal do zíper. E vai ficar assim. Aqui, eu fiz a costurinha com um pé de máquina, porque eu sempre faço a costura do fole com 1 centímetro. Se você optar por fazer com a medida do seu pezinho de máquina, então essa costurinha que eu fiz aqui, ó, tem que ser bem na beiradinha. Agora que o nosso canal do zíper também está pronto, nós vamos para a última parte da nossa bolsa, que é o fole. Para fazer o fole,
Na primeira peça que você vai fazer aí, eu sempre dou um conselho. Quem já assistiu outras aulas minhas já viu. Que eu sempre falo, corta primeiro o material para fazer essas três partes. Os dois espelhos e o canal do zíper. Depois que o canal do zíper estiver pronto, você volta e corta o fole. Por quê? As máquinas podem ser que dê diferença na margem de costura, ou às vezes eu costuro mais pra dentro o zíper do que você aí, o pezinho que você tá usando é diferente. Pode ser que dê alteração nas medidas, aqui ó, das laterais. O meu aqui ficou com 7,5 centímetros. Agora que eu já tenho essa medida, eu vou lá cortar o meu fole. Eu já cortei no caso. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, pego o meu rolinho de sintético, que normalmente tem 50 centímetros, corto uma tira de 50 centímetros pela medida que deu aqui o meu canal do zíper. Lembrando, essa parte que eu tô mostrando aqui pra você agora é só na primeira peça, porque você vai fazer e vai anotando as medidas que deu aí pra você. E também vou cortar o forro da mesma forma. Aqui o meu ficou um pouco menor, porque é uma sobra de tricoline que eu tô usando. Mas eu espero, eu já sei, né, que essa medida aqui vai dar certinho. Então, agora o que que eu vou fazer? Como eu já falei, eu sempre uso aqui a margem de costura de 1 centímetro. Então, eu vou vir aqui na parte de trás de um dos lados do meu fole e vou fazer uma marcação de 1 centímetro. Ok? Vou posicionar aqui a frente do meu sintético com a frente do meu sintético e a frente do meu forro com a frente do meu forro. Vou lá na máquina, vou posicionar aqui tudo bem retinho e vou passar uma costurinha em cima dessa marcação que eu fiz. Vou desvirar e vou rebater a costura. E depois de pronto, vai ficar assim. A minha aqui deu uma engatadinha na hora de passar a costura para rebater. Se você achar que é muita camada, vai rodando manual ela, tá? Que dá certinho. Agora, eu vou pegar aqui o meu espelho e eu vou clipar na volta toda para medir certinho o tamanho do meu fole. Mas antes disso, aqui do lado oposto, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro, que é a medida da nossa margem de costura. E se você ficar com dúvidas, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, que eu explico certinho só a parte do fole. Então, vamos lá. Agora que eu já tô aqui com o meu espelho, com a marcação de 1 centímetro, eu vou clipar esse canal na volta toda até encontrar ponta com ponta. Então, não precisa marcar o meio bem certinho, porque é só pra gente ver a medida do fole certinho. Então, vou clipar aqui a volta toda.
Quando chegar aqui, ó, que tem a marcação, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Tá aqui a marcação. Quando a parte do fole sobrepor a marcação, a gente vai deixar bem certinho e vai refazer a marcação que a gente fez aqui de 1 centímetro aqui pro fole. Agora eu vou tirar os clips e fazer o corte. Essa parte agora precisa de um pouco mais de atenção para não fazer errado. Essa marcação que tem aqui é onde nós temos que passar a costura. Então, eu vou alinhar aqui a minha régua e vou fazer essa marcação inteira. Só que eu não posso fazer o corte aqui. Eu tenho que adiantar 1 centímetro. Vou fazer a marcação aqui só pra ter uma ideia. E eu vou fazer o corte nessa linha tracejada. E eu vou esticar aqui o meu forro. E vou cortar na mesma medida. Prontinho. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo que o outro lado. Deixa eu medir aqui pra vocês, pra gente ver com quantos centímetros que ficou. Vamos lá. Aqui, a minha tira ficou com 32, mais 1 centímetro que eu já virei aqui. Então, essa tira tem 33 centímetros. Agora sim, eu vou lá pra máquina, vou posicionar aqui frente com frente, forro com forro, alinhar bem certinho, costurar, desvirar, rebater. E vou aproveitar que eu vou estar lá na máquina e já vou passar uma costura na beiradinha aqui pra fixar o forro no sintético. E depois de pronto, nosso canal do zíper vai ficar assim. Agora, nós vamos alinhar aqui costura com costura, puxar bem, opa, tesoura errada, fazer um pique pra marcar o meio, vir do outro lado e fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer isso nos 4 lados do nosso canal do zíper. E agora, aqui nos espelhos, nós também vamos alinhar aqui, ó, e refazer os meios que a gente já tinha marcado lá no começo. Aqui já tá. Vem aqui embaixo também, alinha aqui, ó, ponta com ponta. Dá o pique. Nas costas também a mesma coisa. Baixo também. E agora é a hora da verdade. Aqui, ó, você escolhe o lado que você quer que o zíper abra, tá? O meu zíper, eu gosto que ele sempre abra da direita e feche na esquerda. Então, eu vou desvirar aqui, ó. Ele está abrindo pra direita, fechando pra esquerda. E eu vou posicionar
a parte que eu quero que seja a frente, que no caso aqui é a que tá com a minha etiqueta, na parte de cima do meu canal. Então, eu vou pegar aqui, ó, pique com pique, vou colocar um clips, vou vir aqui embaixo também e vou posicionar pique com pique para garantir que vai ficar tudo no meio. E agora, eu vou clipar a volta toda. Agora que eu já clipei, já conferi que tá tudo certinho, eu posso ir direto pra máquina só com os clips, passar a costurinha e já vir e passar o meu viés. Ou então, tem duas opções para quem tem mais dificuldade nessa parte. Você pode colar o espelho no canal aqui, usando a cola de contato. Eu uso esse tubinho de adoçante com o biquinho já do adoçante, que vai te dar mais precisão na hora de passar cola só pra dentro dessa lombadinha do vivo. E aqui na beiradinha do canal, aguardo o solvente evaporar, cola uma parte na outra, espera mais alguns minutinhos para as partes se aderirem, vá para a máquina e passa a costura e o viés em seguida. Porém, hoje em dia, eu uso esse grampeador aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o modelo dele e o link para quem quiser comprar. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, e vou tirando os clips e vou grampeando. Agora que eu já grampeei a volta toda, eu vou lá pra máquina, passar a costura de fechamento, vou tirar todos os grampos antes de passar o viés para fazer o acabamento da peça. Para fazer o fechamento da minha peça, eu vou usar esse pezinho de zíper aqui, que passa rente bem certinho ao vivo. O número dele é P36LN. Ele é um pezinho para zíper e a abertura dele é pro lado esquerdo.
E depois de passar as duas costuras, vai ficar assim a nossa peça. E agora é só repetir o mesmo processo desse lado. E depois de pronta, ela vai ficar assim, ó. E agora, eu vou vir com o secador pra amolecer e desvirar. Que bonitinha! E agora que eu já desvirei, eu vou pegar o martelinho e vou assentar ao vivo. Que bonitinha!
E a nossa bolsinha está pronta. Olha que bonitinha. Adorei essa cor, hein? E essa cor eu ainda não tenho. Agora eu vou fazer a alça. E depois de pronta, totalmente pronta, né? Ela vai ficar assim. Usei aqui uma alça chique de 3 centímetros. E ela ficou bem lindinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, um comentário, compartilha com alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Beijinho, tchau!